Eu quero começar essa conversa de hoje propondo um experimento mental bem rápido para vocês. Não é para imaginar algo que nunca aconteceu na tua vida, é para para perceber algo que talvez já esteja acontecendo há muito tempo aí na tua casa. Pensa o seguinte comigo. Pensa num dia completamente normal na tua casa, a rotina funcionando, as tarefas acontecendo, conversas práticas, tudo aparentemente em ordem. Agora, presta atenção numa coisa específica. Quando foi a última vez que você sentiu de forma clara, inquestionável, que o seu marido estava emocionalmente presente com você? Não funcionalmente, emocionalmente mesmo. Sabe? Não é quando ele estava por perto, não é quando ele respondeu algo para você, não é quando ele ajudou em alguma coisa. Eu estou falando de presença emocional real. Quanto tempo faz? Seja sincera. Dias, semanas, meses, anos. Quanto tempo tem, hein? Que isso não acontece com você. O mais importante, em que momento que essa ausência do teu marido deixou de parecer estranho para você? Era algo já tão normal que pareceu algo simples, que não te estranhou mais. Porque quando algo essencial desaparece devagar, o ser humano não reage, ele se adapta. E é sobre isso que nós vamos conversar na nossa conversa de hoje, na nossa live de hoje. Mas antes de continuar, eu quero te pedir licença para me apresentar rapidamente, se você ainda não me conhece. O meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos e a intenção dos vídeos desse perfil é te mostrar como parar de se sentir sozinha no teu casamento, entendendo a cabeça do teu marido. E é isso que a gente vai conversar aí nos próximos minutos. Primeiro a gente precisa contextualizar uma coisa, que existe uma diferença clara entre convivência e presença. Convivência é quando vocês ficam dividindo o mesmo lar, a mesma casa, o mesmo teto. Ele chega, você tá, enfim, ou você chega também, às vezes você trabalha fora também. Aí vocês chegam, às vezes nem conversam, cada um vai pro teu canto, cada um vai fazer as suas coisas. E aí vão para a sala de televisão, cada um focado numa tela, às vezes a telona que está na parede, ou às vezes a telinha aqui na mão. E aí vão para o quarto, no quarto cada um fazendo as suas coisas também, até que a luz desliga e cada um dorme. Então uma sensação estranha, porque tem uma convivência, vocês convivem diariamente, você e o teu marido, mas não tem presença, não tem preocupação, não tem questionamento, não tem perguntas, não tem curiosidade. Curiosidade real, sabe? De te fazer uma pergunta, parar tudo que tá fazendo, olhar nos teus olhos e ficar te ouvindo, só entendendo, só te escutando o que você tá falando. Então existe essa diferença muito grande, a gente precisa primeiro pontuar isso. E eu preciso explicar para vocês também essa funcionalidade que mascara essa ausência emocional. Porque tá tudo funcionando. Do que você está reclamando? As contas estão pagas, tem gasolina no tanque de combustível do carro, tem comida na geladeira, a conta da internet está paga e vocês estão navegando. Então a funcionalidade está funcionando. A funcionalidade está funcionando, fica estranho, né? Mas as coisas estão funcionando tanto dentro da sua casa que isso mascara um pouco essa ausência emocional que começa a acontecer lentamente dentro dos relacionamentos. E a rotina acaba mantendo essa aparência de normalidade. Porque aí vocês também estão presos numa rotina, que é aquela rotina básica, enfim, se os dois trabalham fora, acorda, cada um se arruma, toma um café, e às vezes nem tem crise, nem tem briga, nem tá tão desgastado assim, vocês só não tem mais presença um do outro. Então vocês acordam, dão um bom dia um pro outro, e aí às vezes tomam um café junto, cada um vai pro seu ambiente de trabalho, às vezes passa o dia inteiro sem trocar uma mensagem. Se de repente você fica em casa, se você não trabalha fora, e se só ele sai, e aí você vai começar a cuidar das coisas da casa, que eu sei que é muito pesado.
e para deixar tudo em ordem. E aí ele chega, e aí a rotina é a mesma: comer, arrumar as coisas, assistir um pouco de televisão, ou navegar um pouco, deitar e dormir. E essa rotina ela acaba dando uma aparência de normalidade. Esse afastamento que começa a acontecer com os casais, esse distanciamento, esse não se conhecer mais, começa a virar algo normal. E essa normalidade é perigosa, porque com o tempo o efeito é muito drástico nos relacionamentos. Então essa ausência emocional, ela não faz barulho. É importante a gente começar entendendo isso. Não faz barulho essa ausência emocional. E esse é o grande perigo, porque por não fazer barulho você vai se acostumando, você vai se adaptando, essa adaptação progressiva que vai acontecendo, você vai se acostumando. Daqui a pouco você está até gostando, porque enfim, você continua também fazendo a sua rotina, você também não precisa sair um pouco enfim, do script que você gosta tanto, né? A nossa cabeça gosta tanto de seguir scripts, porque quando a gente está seguindo scripts, gasta-se menos energia. Então a tua cabeça também vai gostando desse processo. E vai acontecendo um processo muito estranho com você, que é um processo que a gente chama de anestesia relacional. Você começa a ficar anestesiada dentro do teu próprio casamento, porque você não vai percebendo isso que vai acontecendo sutilmente. Essa normalização do vazio. O vazio passa a não causar mais estranhamento para você. Você simplesmente se acostuma com esse vazio dentro do teu casamento. E a gente começa a dar nome a essa sensação de vida automática, né? A gente começa a nomear, é assim mesmo, casamento é assim mesmo. Imagina, já estamos juntos há 5, 10 anos, é assim mesmo que são as coisas, enfim. Você começa a normalizar algo que não era para ser normal. Porque duas pessoas que se apaixonaram completamente no passado, que se escolheram para construir uma família, hoje convivem como estranhos dentro da própria casa. Isso não pode ser normal. E é importante que você perceba que vocês pararam de estranhar isso, porque isso foi aos poucos, gradativamente sendo instalado dentro da rotina de vocês. Vocês começaram a viver isso aos poucos, isso foi causando uma dor, foi causando uma sensação ruim, e vocês nem foram percebendo porque foi gradativo. E o problema aqui todo não é falta de amor. É importante vocês, enfim, terem essa percepção. Não significa que ele não te ama, não significa que você não ama. Essa ausência, sabe? Viúva de marido vivo, você que vive dentro da sua casa, mas tem uma pessoa, tem um estranho que usa uma aliança igual a sua na mão esquerda, que por um acaso você chama de marido, mas é um estranho que mora na mesma casa que você e que te ama também. Só que aos poucos a rotina, a frieza, o esfriamento foi causando essa sensação de estranheza. Então, e aí acontece essa ausência de experiência emocional compartilhada. E eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque eu recebo mulheres todos os dias com essa queixa no meu consultório. Eu trabalho diariamente com mulheres que trazem exatamente essa queixa. Tiago, eu tô casada, mas assim, a gente não tem mais diálogo, não tem mais conversa, não tem interesse mais um pela vida do outro. Com as pessoas lá de fora, nossa, ele conversa, ele dá risada, ele brinca, mas dentro de casa não tem assunto, é calado, é silencioso. E se eu tento conversar, às vezes ele reage mal, ele me xinga, ele me culpa. E isso vai acontecendo aos poucos, gradativamente, lentamente. Não tem um evento marcante, sabe? A relação começa a ficar dessa forma e não tem assim uma grande explosão, não teve uma traição, não teve uma agressão, não. É do dia a dia, na rotina do dia a dia que isso vai se instalando aos poucos. Não teve uma ruptura visível, uma crise dramática. Então é importante a gente pontuar isso, que isso vai se instalando aos poucos e a gente vai, de certa forma, normalizando. E agora eu quero te pedir uma pausa para falar um pouquinho do que é o método Juntos na Mesma Direção, né? Nós estamos aqui nessa página Juntos na Mesma Direção. Se vocês não estão me seguindo ainda, se você está acompanhando essa live e não está me seguindo,
E o assunto casamento, né, solidão no casamento, parar de se sentir sozinho no casamento, é um assunto que te interessa, já siga agora, para que você não perca assuntos como este, né? A gente está sempre trazendo conteúdos curtos, conteúdos mais densos, para que vocês possam, de certa forma, compreender. E esse, de certa forma, enfim, é a nossa missão. Vir aqui com vocês e falar explicitamente como parar de se sentir sozinha dentro do teu casamento. E como que a gente faz isso? Te mostrando como o teu marido pensa, entendendo a cabeça do teu marido. Porque nós somos homens e mulheres, são diferentes. Como reagem às coisas, como são programados para as coisas. E se a gente não tem essa leitura mental do outro, é muito fácil a gente se perder. E acontecer exatamente o que a gente falou nessa abertura. Uma ruptura que vai acontecendo aos poucos, sem você se dar conta de que está acontecendo com você, de que está acontecendo no teu casamento. Mas vamos dando continuidade aqui no nosso tema de hoje. É importante a gente ter noção de diferença entre a ausência visível e a ausência invisível, né? Existe uma diferença muito grande, né? A ausência visível é quando realmente você não vê. Simplesmente tem uma ausência visível. Você não, simplesmente não vê mais o teu marido. O problema é a ausência invisível. É o abandono físico, que é fácil de reconhecer. Esse abandono emocional, que é muito difuso. Então, essa ausência emocional acaba permitindo que a rotina continue. Então, vocês continuam fazendo as mesmas coisas, vocês continuam fazendo o que cada um gosta, você continua cuidando das coisas, mas existe uma ausência emocional muito grande, uma ausência que a gente chama de ausência invisível. E isso permite que a aparência continue. As pessoas que olham de fora para o relacionamento acham que está tudo bem. Se a tua mãe vem visitar, acha que está tudo bem. Por quê? Porque as coisas estão funcionando. Teu marido está dentro de casa, ele nem é muito de sair às vezes. Nem é muito de falar, tá na dele, mas enfim, as coisas estão funcionando. Tem comida, a conta de energia tá paga, a conta de água tá paga. Então as pessoas que olham de fora falam assim, nossa, olha, que casal legal que é aquele casal ali. Porque, enfim, sempre estão juntos, sempre estão bem, então assim, não existe um julgamento, não existe um estranhamento. Porque é o que parece aos olhos das pessoas, né? A falta de um impacto emocional, ninguém sente uma urgência, ninguém reage, né? Ninguém intervém, a vida vai seguindo, a energia emocional vai diminuindo gradativamente e a relação vai virando um sistema funcional. Não vira um espaço vivo, né? Vira um espaço funcional. E é importante a gente falar sobre isso. E, e quando o estranho vira normal, é que o perigo está instalado. Toda ausência emocional começa estranha, depois vira um incômodo, depois vira tolerável, depois vira um padrão e depois vira a identidade do relacionamento. É mais ou menos assim a lógica. É assim que é instalada o distanciamento do teu marido dentro do teu casamento. Começa estranho, depois vira um incômodo, depois esse incômodo começa a ficar tolerável, depois vira um padrão e vira a identidade do relacionamento. E aqui tem um perigo muito grande, que é o perigo dessa adaptação. Você começa a se acostumar com algo que você não deveria se acostumar. O teu cérebro começa a priorizar estabilidades. Então, às vezes, você para de reclamar, você para de pedir, você para de questionar. Por quê? Porque isso gera briga, gera discussão. E aí você quer estabilidade, a tua cabeça quer estabilidade. E para ter estabilidade, você aprende que você precisa se calar, que você precisa se esconder, às vezes, dentro do teu casamento. Porque o teu cérebro prioriza estabilidade. E o que acontece nesse momento? A pessoa para de comparar com o que existia antes. Você começa a esquecer, né, de como era no início do relacionamento, como era no início do casamento. E essa memória emocional começa a diminuir, começa a desaparecer. Então, o maior risco não é perder a conexão, é perder a referência do que é conexão. Eu vou repetir.
O maior risco dentro de um casamento não é perder a conexão, é perder a referência do que é conexão. Porque você passa a esquecer, inclusive, do que era uma conexão real. Se faz sentido para você que está me acompanhando, reage de alguma forma aí. Eu quero ver se está fazendo sentido. Pode ser escrevendo alguma coisa. Fez sentido para mim, Thiago? Ou seja, reagindo de alguma forma. Porque você começa a ficar tão acostumada com aquilo ali, aquilo começa a parecer tão normal para você. Ah, casamento é isso mesmo, imagina. Tanto tempo de casamento que você começa a perder referência do que é conexão. Você esquece o que era realmente conexão. E você começa a achar que isso que é conexão. Aí é um perigo gigantesco. Porque você se acostuma, você se adapta, porque você foi obrigada a se adaptar com tudo isso. E eu tô vendo aqui, ó, comentários, né? Eu tô passando por isso, a Jane comentando, algumas pessoas estão reagindo. Por que é isso que acontece? Por que eu sei disso? Porque eu atendo mulheres todos os dias no meu consultório com essa queixa. Elas vêm exatamente dessa forma, conformadas, né? Um lado, tem um pedacinho dentro delas querendo uma mudança, e é por isso que elas buscam ajudas, mas você vê um grande conformismo. Porque ela perdeu a referência do que é conexão. Parece que é isso que é conexão. É normalizar, deixar o mediano ou o medíocre normalizado. Como se isso, sabe, é passar na escola raspando com a nota 5 ou com a nota 7. E aí você começa a normalizar isso. De que aquele mínimo necessário que é o normal. Não é normal, a gente não pode se acostumar com o mínimo. E começar a agradecer a Deus, inclusive, porque a gente tem o mínimo. A gente tem que ir em busca do máximo o tempo todo. Ou você não vai mudar esse cenário dentro do teu casamento. E aí o que começa a acontecer nesse cenário? Você começa a falar menos dos seus sentimentos. Você já não procura para falar o que você está sentindo, o que está te incomodando, o que poderia ser melhor, o que você gostaria que fosse diferente. Você começa a reduzir as suas expectativas. Então você já não tem muita esperança de muita coisa, não. Eu fiz uma live esses dias, né, tempos atrás, falando do perigo do domingo, né? Que o domingo é quando vocês estão juntos, que era para ser um dia de mais conexão, você nem coloca muito mais fé no domingo. Suas expectativas vão ficando adormecidas. Você evita temas profundos. Nossa, queria talvez conversar alguma coisa mais profunda. Ah, não, mas ele vai reagir mal. Deixa, nem vou conversar isso aqui. Você começa a diminuir pedidos emocionais, você vai se tornando mais funcional. Então você dá conta de tudo. Você dá conta da compra do mercado, da lista da compra de mercado. Você sabe se está acabando de repente o detergente. Você tem que comprar mais sabão em pó. Funcionalmente você começa a ficar muito melhor. Por quê? Porque você começa a assumir responsabilidades silenciosamente dentro do casamento. Você começa a virar esse ponto funcional da casa para evitar a tensão, para evitar frustrações. Você se autorregula para manter a estabilidade. Diminui a sua espontaneidade. Sabe aquela mulher que talvez, não sei se você era dessa forma, se é, reage aí para eu saber, escreve aí, eu era, Thiago. Uma mulher alegre, que dava risada, que sorria, que conversava, que fazia brincadeira. Isso começa a se perder também. Você vai diminuindo a sua vulnerabilidade também, você já não mostra mais as suas fraquezas para não ser julgada. Você vai se adaptando ao comportamento para não gerar uma distância maior. Então você começa a viver em modo de manutenção. Modo de manutenção. E é muito perigoso viver em modo de manutenção. Porque não é o modo de relação. Existe uma diferença, modo de manutenção e modo de relação. E essa queda gradual da visibilidade emocional que vai acontecendo cobra um custo muito alto. Um custo que se paga
às vezes por anos e anos e anos, uma vida inteira, vivia num casamento que não vale a pena ser vivido. Redução da energia relacional, diminuição do entusiasmo com a vida compartilhada. Já não tem aquela alegria de compartilhar como existia lá no começo, de comemorar vitórias juntos, de celebrar a vitória do outro. Isso começa a enfraquecer a sua identidade conjugal, a sua identidade no casamento. E aí você começa a ter uma sensação de quê? Uma sensação de invisibilidade. É uma sensação de irrelevância emocional. Quase como se a sua presença simplesmente não fizesse diferença. A não ser pelo fato de tudo que você sustenta, né? Mas tirando as coisas que você sustenta, que é, enfim, de repente ter uma casa limpa, organizada, não que necessariamente é você que faça, mas talvez você coordene uma pessoa que faça isso por vocês. O alimento está lá, as coisas estão organizadas. Fora isso, é como se você fosse invisível. O celular dele é muito mais importante do que você. O jogo na televisão é muito mais importante que você. Os amigos são muito mais importantes que você. Então é como se a sua presença não gerasse nenhum tipo de impacto. Convivência sem troca nenhuma. Estabilidade sem nutrição nenhuma. Segurança sem calor humano. É uma vida compartilhada sem experiência compartilhada. Olha que frase é essa. Vocês compartilham uma vida juntos, mas vocês não compartilham experiências. Porque ele tem as experiências dele sozinha, ele com ele mesmo, ou com os amigos dele, ou com a família dele, e você tem as suas experiências. Mas vocês estão lá todos os dias, dormindo debaixo do mesmo teto, na mesma cama. Às vezes, né? Eu atendo muitas mulheres que já há tempos que cada um dorme na tua própria cama, no teu próprio quarto. E por que que isso não é percebido como problema urgente? E esse que é o problema, né? Por que que esse problema não é visto como um problema urgente? Porque não existe nenhum evento dramático. Sabe, não aconteceu uma traição que você descobriu, não teve uma ruptura, não teve uma ameaça, não teve uma agressão. Só tem silêncio. E o sistema continua funcionando, as contas estão pagas, os filhos estão indo para a escola, vocês estão cobrando o dever de casa deles, o tanque do carro está sendo abastecido, a grama está sendo cortada, a manutenção do portão que de repente estragou foi feito, a caixa da privada, ou enfim, a caixa acoplada que estava vazando foi arrumada, a lâmpada que queimou foi trocada, então o sistema continua funcionando. A família continua estruturada, a rotina continua organizada. Tá vendo? A roda tá rodando, a roda não tá parando. A responsabilidade continua cumprida, mas existe uma ausência que não interrompe a operação da vida. E é por isso que ninguém classifica como uma crise. Nem parece crise. Parece o quê? Ah, é assim mesmo. Nós precisamos parar com essa cultura do é assim mesmo. Nós precisamos parar com a cultura do sempre foi assim. Você tem que renegar. Se você for conversar sobre o seu relacionamento com a tua mãe, com a tua prima, com a tua irmã, com a tua melhor amiga, e você falar assim, nossa, mas assim, a gente vive, nossa, estamos vivendo uma situação de distanciamento, sabe? Não sei o que ele gosta mais, eu não sei o que ele está fazendo. Ele não faz a mínima ideia do que eu penso, do que eu sinto. E se uma dessas pessoas que estiverem te ouvindo falar assim, casamento é assim mesmo. Vocês estão há quanto tempo? 5 anos? 10 anos? Você quer o quê? Isso é casamento. Não aceite mais isso. As pessoas estão te programando para você achar que o medíocre, que o passar de raspão na prova, que o mínimo é o normal e que você tem que aceitar que é assim que tem que ser. Não é.
E é por isso que ninguém se mobiliza para mudar. Porque parece que é normal. Parece que é assim mesmo. E se é assim mesmo, por que que eu vou gastar energia para mudar? Se é assim mesmo. Não aceite essa normalização. Não aceite. Estabilidade que esvazia. Estabilidade não significa vitalidade, retenção ou algo do tipo. A relação pode estar organizada e morta emocionalmente. A ausência de conflito não prova a presença de vínculo. Eu vou falar de novo essa frase para você assimilar. Eu até queria que você tivesse um post-it aí, um papel para você anotar essa frase. Você precisa ler essa frase todos os dias na sua vida. Eu vou falar com calma para você decorar, se tiver como você escrever essa frase, para você olhar para essa frase todos os dias. A ausência de conflito não prova presença de vínculo. Não é porque vocês não brigam que significa que vocês estão unidos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Funcionalidade não prova intimidade. Convivência não prova conexão. Uma relação pode parar de doer e ao mesmo tempo parar de existir emocionalmente. Pode parar de doer e pode parar de existir ao mesmo tempo. Porque você se acostumou, te disseram que é assim mesmo. Normalizaram. Ah, casamento é assim mesmo. Não aceite essa frase, não deixe isso entrar na tua cabeça. Eu trabalho diariamente com mulheres que chegam até mim com essa crença. E é um trabalhão quebrar essa crença. Porque a gente só vai conseguir que essa mulher tenha um casamento melhor depois que a gente quebrar essa crença. E ela perceber que é possível. Aí ela se abre para a transformação, para o reposicionamento dela dentro do relacionamento, dentro do casamento. E aí o casamento começa a melhorar. Mas o trabalhão inicial é quebrar essa crença que anos e anos e anos e anos foi sendo instalado na cabeça dela. A mãe dela, que ela no caso é você que eu tô falando, viu? Quando eu falo na terceira pessoa, eu tô falando agora de você que tá me ouvindo aí. Você, mulher, que tá passando isso. A sua mãe, a sua avó, a sua prima, a sua melhor amiga, a sua chefe. Todas essas que falaram assim, casamento é assim mesmo. Colaboraram para instalar dentro de você essa crença. E quando você vai buscar ajuda para o teu relacionamento, para o teu casamento, o primeiro passo que a gente vai fazer na terapia, sabe o que é? Quebrar essa crença. E às vezes dá um trabalhão, dependendo da profundidade que essa crença foi instalada, dá um trabalhão quebrar isso. E só depois de quebrar é que o teu coração se abre para a mudança, para a transformação, para o seu reposicionamento dentro da relação, que vai obrigar que ele se mexa também, que ele reaja. Então, essa percepção vem depois do desgaste, de muito desgaste. A consciência sempre começa pelo reconhecimento. Enquanto você não tem essa clareza, essa consciência, e essa percepção, ela não exige uma decisão imediata. É importante que você saiba disso. A minha ideia com esse nosso bate-papo de hoje é começar a plantar uma semente de clareza dentro da tua cabeça, de autoconhecimento, de percepção. Eu não estou plantando sair dessa live agora, eu vou lá quebrar o pau com ele, eu vou lá resolver a minha vida. Não! Nós estamos dando o primeiro passo de vários passos que nós vamos dar aqui nos próximos dias, nas próximas semanas.
Se você sair daqui com essa consciência de que implantaram dentro de você a crença de que casamento é isso mesmo, que você não pode esperar muito mais do que isso, que você estava vivendo conformada. Qual que é a origem da palavra conformada, hein? Pessoas que foram todas colocadas na mesma forma, estão conformada, modelada, todas do mesmo jeito. Então, se você sair daqui de hoje já com essa consciência, eita só, e não é que realmente me programaram ao longo do tempo, ao longo dos anos, e eu venho vivendo esse automático, sem nem perceber que eu estava vivendo esse automático. Se isso não acontecer, vai ser desafiante a gente sair desse lugar. Mas se acontecer, se você sair da live hoje já com essa, nossa, aquilo que o Thiago falou realmente faz sentido, exatamente assim que eu me sinto, nosso dever já está cumprido por essa primeira live. Essa sequência de lives que nós estamos recomeçando aqui no canal. A ausência emocional pode se tornar normal. E a normalização vai reduzir a sua percepção de perda. E essa adaptação vai proteger a sua estabilidade, mas vai reduzir a sua vitalidade. E muitas mulheres não estão em conflitos, elas estão numa ausência silenciosa. Eu vou repetir isso que eu falei. Segue comigo esse desenvolvimento de pensamento. A ausência emocional, ou seja, essa distância emocional do teu marido com você, que é a ausência emocional, tem uma presença física, mas tem uma ausência emocional, que são coisas diferentes. O que adianta ele estar fisicamente do teu lado? Às vezes você está me assistindo agora e ele está lá, está por aí em algum lugar. Presente fisicamente, ausente emocional. Essa ausência emocional, ela pode se tornar normal na tua vida. Por quê? Porque você vai se acostumando. Ah, é assim mesmo, me falaram que é assim mesmo. Não tem mais o que eu já tentei de tudo, nada mudou. Já cansei, agora eu fico calado, eu fico na minha, para não estressar, para não piorar. Então essa ausência emocional, ela se normaliza na sua vida. Essa sua normalização reduz a sua percepção de perda. Você já não está percebendo mais a quantidade de coisas que você está perdendo e que você poderia estar vivendo. E o tempo está passando. Quantos anos que você tem? Quem não tiver problema em revelar a idade, coloca a idade aí no chat para mim. Quantos anos que você tem? 30, 35, 50, 55. Coloca aí no chat para que eu possa saber quantos anos você tem. Se você não tiver problemas com isso, se você tiver problema com idade, por favor, não faça isso. Por que eu estou pedindo para você colocar a idade? Porque eu estou falando que você está perdendo. E há quanto tempo que você está perdendo? Que você está perdendo de você mesmo. Olha, alguém já colocou aqui, ó, 37. Alguém teve coragem de colocar. Normalização reduz a percepção de perda. Você que colocou 37, Jujuba, pode ser que você já esteja há 5 anos da sua vida perdendo, sem perceber que você está perdendo. Talvez você esteja 10, ou talvez você esteja 15. Vamos voltar no nosso raciocínio? A ausência emocional torna-se normal. Essa normalização reduz a sua percepção de perda. Como é normal, você nem está percebendo mais o que você está perdendo. Essa adaptação protege a sua estabilidade. Como você se adaptou ao jeito dele, aí ele é calado, ele não liga para você, aí você agora também não liga para ele, ele faz as coisas dele, você faz as suas coisas, e isso protege a estabilidade do casamento. Não tem uma grande crise, não tem muita discussão, não tem muita briga, porque só tem ausência. Só que isso também reduz a vitalidade do teu relacionamento. E muitas mulheres não estão num conflito.
Elas estão nessa ausência silenciosa, vivendo um casamento que não vale a pena ser vivido há anos e anos e anos. E a minha meta hoje com vocês aqui era exatamente trazer essa clareza para que a gente possa continuar esse desenvolvimento nos nossos próximos bate-papos. Se você não está me seguindo ainda, faça isso, porque a gente vai ter esse tipo de bate-papo muito frequentemente agora, em diferentes horários. Eu estou experimentando fazer hoje uma live nesse horário, agora são 9 horas da noite, sexta-feira, 13, pré-carnaval. E a gente vai caminhando na esteira. Tiago, mas o que eu faço então? Ainda não é momento de falar o que fazer. É momento de trazer consciência. É momento da gente jogar a luz onde estava uma escuridão e você não estava nem percebendo. E nesse nosso caminhar, a gente vai chegar no momento dessa consciência que tem o que ser feito e o que pode ser feito. Na nossa próxima conversa eu vou te mostrar por que, mesmo quando você sente essa ausência com clareza, tudo continua exatamente igual, sem nenhum tipo de mudança e sem nenhum tipo de transformações. A gente se vê na próxima live, então. Até mais. Tchau, tchau.